mais um domingo, e agora o primeiro domingo do ano, que o Senhor nos convoca para adorá-lo. Não teria forma melhor de iniciarmos o ano louvando e bendizendo ao Senhor. Nós não vamos expor Coríntios, nós vamos tentar fazer diferente hoje. Eu gostaria de analisar com vocês, uma vez que estamos iniciando o ano, um tema muito importante que muitas vezes nós não nos lembramos com tanta frequência. Nós vamos hoje para Mateus capítulo 24. Nós vamos ler do verso 36 ao verso número 44, que é uma pericope do sermão, um grande sermão do Senhor a respeito da sua vinda. E nós vamos nos deter à exortação do Senhor a respeito da vigilância. Mateus capítulo 24, 36 ao 44. Diz o seguinte a palavra do Senhor: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Graças te damos, Senhor, por estarmos na Tua casa, atendendo a Tua santa convocação. E nós te pedimos que, assim como o Senhor fez no ano que se passou, o Senhor continue a falar aos nossos corações. Principalmente, Senhor, diante de um tema tão oportuno, que o Senhor nos exorta. E cremos, Senhor, na Tua vinda, que ela molde a nossa vida, que ela possa dirigir os nossos passos, que essa perspectiva, Senhor, santa e gloriosa, faça com que venhamos também a viver uma vida de santidade diante do Senhor. Fala-nos, em nome de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Hoje nós estamos no primeiro domingo do ano, o começo de um novo ano. É natural que eu, você, todos aqui estejam cheios de dúvidas com relação ao futuro e ansiosos pelo amanhã. É natural que tracemos planos, mesmo tendo a consciência de que nem sempre os planos darão certos, pois o futuro que nós desconhecemos, sem dúvida, muitas vezes carrega surpresas e trará surpresas. E ninguém está preparado para surpresas. E por mais que você se planeje, surpresa é surpresa. Quando preparava o sermão, me fez lembrar como cheguei aqui. Eu lembro que em Pernambuco houve muita discussão sobre o meu futuro. Igrejas, congregações, quais delas iria pastorear? Foram muitos planos, mas ninguém planejou que numa cidade chamada Currais Novos, uma igreja precisava de um pastor. E ninguém sabia que um pastor amigo visitaria a cidade e receberia um pedido de indicação. Então veio a surpresa, um convite, uma visita, e aqui estou. Quem imaginaria? Nem eu imaginei, muito menos vocês. Pois é, surpresa é isso. Nós não temos como prever nada. É tudo muito secreto, não há pistas. Por isso nós chamamos de surpresas. Agora pela manhã nós não falaremos sobre um futuro incerto, mas sobre a certeza dele. Isto é, a segunda vinda de Cristo, assim como a primeira, ela é certa.
Nada no futuro, por mais incerto que seja, vai evitar esse dia. Até porque Cristo não é como nós, que muitas vezes descumprimos nossas promessas. Muito pelo contrário. É Ele quem torna tudo certo, pois a história é dele e para Ele. Portanto, nada na história poderá surpreendê-lo. Surpresas, na verdade, são para nós, não para Ele. Todavia, há um segredo nessa certeza. É certo que Ele vem, mas como Ele falou, o dia e hora é um segredo, portanto, ninguém sabe. Não obstante, embora surpreendidos seremos pela surpresa da vida, seja lá o que for, a segunda vinda de Cristo não pode nos surpreender. Isto é, nesse assunto, não será permitido surpresa. As surpresas da vida, entendam, elas não são nossa culpa. Elas chegam e nós precisamos lidar com elas. Por exemplo, na pandemia, tivemos que refazer muitos planos, mudar situações que aparentemente estavam sob controle, porque nós fomos surpreendidos com a pandemia. Mas quando se trata da certeza da vinda de Cristo, não será permitido ser surpreendido, porque surpresas nesse tema é sinônimo de desprezo e displicência. Então, outra surpresa: os displicentes, eles serão castigados, porque não se prepararam para esse momento. Diante da seriedade, irmãos, disso, que Jesus vai orientar os seus discípulos a ter uma vida de vigilância, para que não sejam surpreendidos. E é natural que nós, agora, estejamos preocupados com o amanhã. Faz necessário também considerar tamanha seriedade, porque nossas preocupações muitas vezes nos fazem esquecer desse tema tão oportuno. Então, se nós estivermos a consciência, ou tivermos a consciência disso, esse dia não será uma surpresa. No entanto, se não considerarmos a seriedade do tema, talvez, para muitos, a vinda de Cristo será uma surpresa nada agradável. Então nós vamos explorar esse tema hoje. Mas eu preciso, antes de tudo, deixar com que você esteja por dentro do contexto. Como falamos, o texto que nós lemos, ele está dentro do capítulo 24 de Mateus, e o capítulo 24 registra o maior sermão profético de Cristo, onde Cristo ele vai tratar de sinais, de fatos que ocorrerão antes da sua vinda. Na introdução do capítulo 24, Jesus fala sobre a destruição do templo. Se você voltar para o capítulo 24, você vai ver no primeiro verso que diz o seguinte: Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Cristo está dando uma previsão a respeito do templo. O versículo 3 diz que Jesus estava posteriormente sentado no Monte das Oliveiras com os discípulos e se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. É a partir dessa pergunta que Jesus vai escrever o sermão, ou falar o maior sermão profético, e é para alimentar a pergunta dos discípulos: quando essas coisas irão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Jesus responde com uma série de eventos
que precederão ou precederá o retorno de Cristo. Ou seja, antes que Cristo chegue, muitos sinais irão acontecer. E esses sinais apontam, indicam que o fim está próximo, que ele irá retornar. Era esperado, então, pela curiosidade humana, e uma vez os eventos descritos, era possível que os discípulos começassem a especular o exato momento da vinda de Cristo. Cristo não permite que isso aconteça, porque logo ele trata para evitar qualquer especulação. No entanto, ele instrui os seus discípulos para que estejam preparados, para que a vinda não surpreenda os seus discípulos. E é daí então que nós vamos ver Jesus instruindo, exortando os seus discípulos a estarem preparados para não serem surpreendidos nesse dia. Veja que o verso 36 ele inicia: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24 registra: muitas coisas irão acontecer. Cristo falou, muitas coisas iriam acontecer. Contudo, por mais que sinais sejam dados, existirão sinais indicando, é impossível prever mês, estação, data e hora de sua chegada. É impossível determinar, porque Cristo ele está instruindo os seus discípulos e mostrando que esse é um evento que será desconhecido de todos os homens. Até os anjos, que em certo sentido estão numa relação muitíssima estreita com Deus, como nós acabamos de ver aqui em Isaías, próximos do trono de Deus, exaltando a santidade dele, até os anjos desconhecem. O grande problema desse texto, principalmente desse verso, a princípio, é o desconhecimento ou a ignorância do próprio Filho. Porque Jesus diz que os homens, os anjos e ele mesmo não sabe. E parece estranho a princípio ouvir de Cristo Deus que ele desconhece a sua vinda. Claro que como Deus, irmãos, precisamos entender teologia bíblica para compreender que como Deus, ele sabe do exato momento. No entanto, enfatizando a sua natureza humana, ele revela uma ignorância por causa dessa natureza. Isso é, como Deus ele sabe, ele tem a plena consciência do dia e a hora, mas como homem, ele é ignorante. Então, o que está em vista aqui? A essência do versículo 36 é evidente. Os discípulos de Jesus estão moralmente obrigados a reprimir todos os desejos de saber o momento exato da volta de Cristo, pois é impossível saber, o que torna esse momento imprevisível. Por isso ele continua, verso 37 e 38, veja a ilustração que ele usa para o seu argumento. 37 e 38. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será, ou assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, verso 39, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus aqui, ele nos mostra agora mais explicitamente o caráter repentino da sua vinda, usando como ilustração o enredo de Noé. Durante os dias de Noé, nós estamos expondo Gênesis aqui, você deve lembrar bem, Noé era um homem íntegro e que vivia numa sociedade descrita em Gênesis como uma sociedade corrupta.
pecadora, entregue aos prazeres. E 2 Pedro, capítulo 2:5, Pedro diz que Noé era um pregador da justiça. A construção da arca era uma exposição verdadeira diante dos homens. E Jesus lembra o dia a dia desse momento. Como toda a sociedade normal, as pessoas prosseguiam com suas ocupações usuais. Eles bebiam, comiam, casavam, davam-se em casamento. Ou seja, Jesus usa essas ocupações usuais para dizer que a vida seguia normalmente enquanto Noé construía uma arca. Inclusive, não havia nenhum sentido, nenhum sentimento com relação ao que estava sendo feito. É importante entender, irmãos, que Jesus não está reprovando o que se faz aqui, o comer, o beber, o casar e o dar-se em casamento. Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 10, verso 31, ele diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, Jesus ele não está reprovando a vida comum das pessoas, porque, como Paulo disse, podemos viver a vida comum e ainda assim glorificar a Deus. O que Jesus quer mostrar é como essas coisas, que podem ser boas, quando elas se tornam um fim em si mesmas, quando a alma é absorvida por elas, nos desvencilhamos da realidade. E o que Jesus está fazendo é mostrar como isso aconteceu com eles. Eles seguiram a vida normal, ao mesmo instante que estavam ignorando os sinais da arca. Ora, a construção da arca deveria ter causado neles um certo impacto. Entretanto, eles ignoraram, até que o dia chegou. Os homens foram apanhados e surpreendidos pelo arrastão das águas. Todos foram varridos da existência humana, exceto Noé e sua família, que creram na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Considerando então essa surpresa, Jesus continua, versos 40 e 41. Então 2 estarão num campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Aqui é interessante, irmãos. Acredito que vocês já ouviram ou leram sobre a obra Deixados para Trás. Ela trata do arrebatamento secreto. Eu tinha essa coleção. O que é o arrebatamento secreto? É a ideia de que Cristo virá secretamente levar o seu povo, deixando para trás aqueles que não se arrependeram. E óbvio que um dos textos usados como justificativa é esse que acabamos de ler. No entanto, um pequeno conhecedor de regras hermenêuticas saberá que o texto não está defendendo nada disso. Precisamos então, antes, considerar as ilustrações. Observe, a primeira é de 2 homens que estão engajados no mesmo tipo de trabalho, no campo, quem sabe arando a terra, talvez, não sabe. Mas Jesus diz que existem 2 homens que estão num campo, estão trabalhando na vida comum. A segunda é de 2 mulheres que trabalham no moinho. Esse moinho aqui, ele é um tipo de instrumento usado, onde tinham 2 pedras, onde eles colocavam grãos, ou elas colocavam grãos, para rodar as pedras e transformar esses grãos em farinha, que também era um tipo de trabalho comum. Então, os homens estavam no campo trabalhando, e 2 mulheres estavam também trabalhando, mas transformando o grão em farinha. Então, percebe-se claramente que as 2 ilustrações
estão refletindo o trabalho cotidiano de uma vida normal. É como um trabalho comum da época. Lembre-se, nós estamos falando de um contexto totalmente diferente. Então Jesus está usando trabalhos comuns da época. Então, as ilustrações refletem isso. Porém, um evento incomum acontece. Do nada, um deles é tirado. E uma delas é tirada. E os outros ficam. Então, vêm os defensores do deixado para trás dizer: os levados são os arrebatados. Não são. O próprio texto diz que não. Volte novamente seus olhos para o verso 38 e 39. Prestem atenção no detalhe. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Olha o detalhe do texto. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Na verdade, os levados aqui são aqueles que foram surpreendidos. Então, assim como as águas do dilúvio levaram, surpreenderam os homens que viviam de forma negligente, a vinda de Cristo também surpreenderá, levará a muitos. Logo, levado aqui não tem um sentido de arrebatado, mas é sinônimo de juízo, porque foram surpreendidos. Por isso Jesus diz no verso 42, olhem: portanto, diante disso, diante do que vocês ouviram, vigiem, porque não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. A única resposta ideal para a surpreendente vinda é vigilância. A palavra grega aqui usada para vigilância, ela significa muito mais do que uma posição, mas uma vida condicionada pela santidade na expectativa da vinda do dia do juízo. É muito mais que uma posição, é uma prudência, é uma previsão espiritual e moral. Logo, ao contrário dos que viviam na época de Noé, se os discípulos quisessem evitar serem surpreendidos, precisariam viver a vida debaixo da expectativa dessa vinda. A vida, então, deveria ser moldada por essa certeza, e isso não poderia ser negligenciado por eles. Por isso, Jesus ainda continua para encerrar essa parte. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Ninguém recebe aqui, acredito, e ninguém nunca recebeu. Eu já tive a minha casa assaltada. Quando casei, quer dizer, houve uma tentativa. Quando eu casei, tudo muito novo, eu fazia parte de uma igreja que tinha um irmão bandido. E ele ia para a igreja, ele não ia para cultuar o Senhor, ele ia para ver a rotina dos irmãos, para saber que hora eles se ausentavam de casa para dar uma investida. Ele só assaltava os irmãos da igreja. E eu era recém-casado, né? E ele via a minha rotina, eu só vivia na igreja, como sempre, desde adolescente. Ele viu minha rotina, eu casado, tudo novo, né? Sou novo, móveis novos, tudo novo. Então ele esperou a gente ir para o culto, fomos para o culto, e ele foi pela porta na cozinha quebrar a parede, ousadamente. Ele foi quebrar a parede para ter acesso ao ferrolho e entrar na casa e levar os pertences lá de casa. Providencialmente, tinha um vizinho que a porta da cozinha dele ficava de frente para a porta da minha cozinha. E ele, quando começou a quebrar o reboco, começou a fazer barulho.
e o vizinho abriu a porta e surpreendeu ele. E foi quando descobrimos de quem se tratava. Eu já desconfiava, fui fazer uma visitinha a ele na casa dele, o resto vocês não precisam saber. O ladrão é assim, ele não avisa, ele não manda a carta, ele não dá sinais que fará uma visita. E Jesus está dizendo o quê? Assim como não tem como prever, se o pai de família soubesse, se ele descobrisse o dia, a hora, o momento, ele não iria ser surpreendido pelo ladrão. Mas não é assim, porque o ladrão, ele surpreende. Por isso Jesus vai dizer no verso 44, por isso estejam vocês também preparados, porque assim como um ladrão, o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Assim como um ladrão surpreende um pai de família, que não sabe o dia e a hora de sua visita, também será a surpresa da vinda de Cristo. Assim como não tem como prever a ação de um ladrão, também é impossível determinar o dia, hora da chegada de Cristo. Logo, a ênfase é a urgência de viver preparado para esse momento. Caso contrário, vocês serão surpreendidos. E o que Jesus está mostrando é, se alguém for surpreendido, isso significa que, assim como aqueles que viviam a vida no tempo de Noé, vivida de forma negligente, e o juízo foi certo, assim aqueles que forem surpreendidos pela vinda do Senhor, é porque não viveram nessa expectativa. E para eles será um dia não de surpresa agradável, mas desagradável. Podemos então resumir essa obra da seguinte forma: Jesus ele revela inúmeros sinais de sua vinda. Um dia, vamos expor Mateus 24, que inclusive, irmãos, Mateus 24 já se cumpriu, não tem nada para se cumprir, a não ser a vinda, mas os sinais já foram cumpridos, tudo aconteceu em Mateus 24 já, mas Jesus deu vários sinais. Contudo, ninguém pode ousar estabelecer ano, dia, hora, porque será frustrado, não tem como prever. Então, em vez de ficarmos calculando, os discípulos ficarem fazendo cálculos, devem sim viver a vida debaixo da certeza dessa vinda. Devem condicionar a vida debaixo dessa certeza. Caso contrário, esse dia tão sublime será de vergonha para aqueles que forem surpreendidos. Então, isso deve nos fazer refletir, irmãos, sobre algumas coisas. Jesus orienta os seus discípulos. Ninguém sabe o dia de sua vinda. Talvez pensemos precipitadamente ser isso irrelevante, mas não é. Basta só olharmos alguns casos contemporâneos e muito tempo atrás também, de casos pontuais que preveram a volta de Cristo. É fato, por exemplo, está registrado em obras. Nós podemos, por exemplo, ver entre as seitas mais conhecidas as previsões de William Miller, que é de onde vem o adventismo do sétimo dia. Deixa eu dizer uma coisa aqui: adventistas não são crentes, o adventismo é uma seita. E William Miller, um dos pais do adventismo do sétimo dia, datou a volta de Cristo para 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Também um outro indivíduo,
chamado Charles Taze Russell. O Testemunha de Jeová, ele é fundador do Testemunha de Jeová. O Testemunha de Jeová se divide entre Russelitas e Rutherforditas, que vem de Rutherford. Mas aqui em específico, Charles Taze Russell, que é o pai das Testemunhas de Jeová, datou a volta de Cristo para a Terra em 1914, e que essa data causaria o Armagedon. Gente, impressionante. Muita gente vendeu casa. Muita gente acabou com os seus negócios, esperando uma vinda que nunca aconteceu. Estou falando somente de 2. Mas nós temos o bug do milênio. Lembra do famoso bug do milênio? Virada do ano para o 2000, que o mundo se acabar naquele ano. Impressionante que nesse dia o céu estava mais lindo do que nunca. Então veja, o que Cristo fala aos discípulos, nós observamos que a história demonstra que os homens tentaram fazer isso. Tentaram calcular. E como era previsto, todos erraram. E veja, irmãos, qualquer que ousar determinar, seja cartomante, espírita, profeta pentecostal, seja lá a desgraça que for, todos serão frustrados. Então deixa eu te dizer uma coisa. Eu me lembro que, quando começaram essas previsões, por exemplo, no bug do milênio, eu me lembro que cristãos ficaram preocupados. Lembra também de uma profecia de Nostradamus? Eu li uma reportagem que um cristão cometeu suicídio com medo do fim do mundo na data prevista por Nostradamus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quando chegarem aos seus ouvidos previsões sobre a volta de Cristo, não ouçam. Não ouçam. Porque, olhe, se alguém preveu, fique certo, ele não vai voltar nessa data. Então, até que ele volte, muitos falsos profetas entorpecidos por alucinações, servindo ao pai da mentira, determinarão datas, estações, horários, mas você não pode sentir um pingo de terror. Pelo contrário, como diz o Broadus, devemos descansar na ignorância nossa, que não pode ser removida. Primeiro, o que nos deve, ou o que deve nos consolar é, embora sejamos ignorantes quanto ao momento, devemos sim ter a certeza que esse dia vai chegar, seja esse ano, seja agora pela manhã, seja à tarde. Seria tão bom que fosse agora. Bom, mas não sabemos. O que nós devemos sim pensar é que ela é certa, não importa o dia. E que, irmãos, para o cristão, é uma data, um momento, que vai nos causar alívio e não terror. Porque me surpreende o fato de que para muitos cristãos, a vinda de Cristo é um dia de terror. Como poderá ser dia de terror, se é o dia da nossa glória? Se é o dia da consumação, a volta de Cristo é o ponto final na história. Tudo finda. Como pode ser este dia um dia de terror para nossas almas? Então veja, nós não devemos temer previsões, nós não devemos ficar preocupados com falsos profetas, nós devemos ansiar por esse dia. Ansiar por ele. Então vem um ponto importante. Como se anseia? Como esse anseio se revela? Nós precisamos viver essa expectativa. E aqui é o problema. Viver essa expectativa.
Porque se a vinda é certa, nós não temos dúvida disso, espero que você não tenha. Contudo, nossa expectativa quanto ao futuro, ela é limitada somente às questões dessa vida. Estamos sempre a planejar, e nossos planos não passam do horizonte. Nossas preocupações, na verdade, elas se limitam somente aqui, a essa vida. Como nos dias do dilúvio, bebemos, comemos, nos casamos, nos damos em casamento, e embora não haja nada de errado nessas coisas, são justamente elas que arrebatam nossos corações. Vivemos e morremos para elas, sem nem percebermos que estamos morrendo com elas. Podemos provar isso de uma forma simples. Lá vem de novo aquele tema que o pastor gosta muito de falar. Não é mais desconhecido de nós. Eu penso, diante de tantas instruções, são 3 anos, estamos no 4º ano, agora em 2023. E mais falamos pontualmente, vários domingos, o culto é o momento mais sublime nesta vida, por uma questão simples. A Escritura diz que é uma santa convocação. É um momento em que o Senhor convoca o seu povo para adorá-lo. É o dia em que o Senhor vai se encontrar com o seu povo, como falamos. Por causa disso, os puritanos chamaram e trataram o sábado como a véspera da feira da alma, e o dia de domingo como o dia da feira da alma. Por quê? Porque é o dia que o Senhor encontra com o seu povo, e é o dia que o Senhor alimenta o seu povo. Então, no sábado, os puritanos se preparavam para que nada atrapalhasse o domingo. Negócios, lazer, tudo ficava para depois. E eles estavam certos, porque a Escritura fala, o encontro com Deus não poderia ser de todo jeito. Deus mandou tirar o seu povo do Egito para adorá-lo no monte, e disse a Moisés: mande o povo santificar antes, para depois me encontrar. Mas veja como a vida nos arrebata. Teve gente seduzindo o pastor, pedindo: não tem como cancelar o culto pela manhã? Veja, irmãos, tem muita igreja por aí no Brasil que cancelou o culto. E isso é um péssimo exemplo. E o perigo está aí diante de nós. Porque se nessa vida é um fardo encontrar Deus aos domingos, como acreditar que você tem planejado mais santidade para 2023? Como pensar que você será mais dedicado à lei de Deus? Que você não desprezará mais o encontro com o Senhor? Então veja, se somos negligentes nessas coisas, como é que podemos provar que estamos de fato vivendo a expectativa da vinda? Se nas coisas espirituais desta vida nós somos negligentes, como é que nós podemos provar que nós estamos vivendo essa expectativa? Veja, irmãos, acrescente ainda um fato de que você nem na morte pensa. Você age como imortal. Ou seja, antes mesmo da vinda, a morte pode antecipar seu encontro com o Senhor. Nós não pensamos nisso. Pelo contrário, na pandemia, a vida foi idolatrada com medo de morrer. Faz lembrar da história que vocês já conhecem, de tantas histórias que vocês já conhecem. Um pastor foi atravessar um mar, um amigo meu, uma tempestade no meio do caminho, do percurso, o barco estava afundando, e o guia disse para o pastor: vamos para a glória hoje. E o outro pastor disse: não diga uma desgraça dessa. Parece uma piada, mas é porque isso reflete onde está o nosso coração. Por isso que nem na morte pensamos. Por isso Jesus alertou seus discípulos:
uma vida que não vive essa expectativa. Ela está fixa nesse mundo. E automaticamente a vinda de Cristo será uma surpresa. Porque se a morte não surpreender, a face de Cristo surpreenderá. Então, irmãos, vejam, devemos acrescentar aos nossos planos para 2023 e aos próximos anos, se o Senhor permitir, viver a vida debaixo da certeza de que a qualquer momento nós estaremos com o Senhor. Nós devemos olhar para os nossos planos e acrescentar como prioridade: a qualquer momento nós podemos estar com o Senhor. Isso implica, irmãos, que essa expectativa vai condicionar nossa vida moral, nos levará a dedicar a vida aos valores eternos. Nós começaremos a ter previsões espirituais, olhar verticalmente, contemplar a vida e aquilo que está acima do sol. Nós vamos valorizar de fato aquilo que tem valor, e não as coisas perecíveis, passageiras desta vida. E muitas vezes nós estamos vivendo neste mundo passageiro como se fôssemos residentes fixos. E o que é que acontecerá? Assim como foi no dia do dilúvio, seremos surpreendidos. E aí é o problema. Porque se a vinda causa surpresa, ela não será uma surpresa agradável. Porque, observe, o dilúvio foi o juízo de Deus. Você já imaginou isso? Já imaginou o quanto será irrevogável caso você seja surpreendido? Qual deles no dilúvio entrou na arca? A não ser a família de Noé e Noé. Qual deles pediu socorro e Noé abriu a arca para que entrasse? Porque o dilúvio foi o juízo, e a vinda é o fim, é a consumação. Então, irmãos, agora é a hora de você viver essa expectativa. Se você viver, você estará seguro. E aí, irmãos, caminhando para o final, eu penso que isso deveria alimentar nossas almas. O mundo está em colapso. O nosso país, o futuro é imprevisível. Como falei, Mateus 24 já foi. Se Cristo disse isso aos discípulos há 2000 anos atrás, significa que nós estamos próximos de um desfecho. E pense no quanto isso será maravilhoso para nós. Nós estaremos livres de nós mesmos, dos nossos sofrimentos, de tudo aquilo que nos cerca. E embora haja de fato, como diz Salomão, alegria no comer, beber, a alegria eterna promete muito mais. Porque a vida de Cristo, a vinda dele é o alimento das nossas almas. Fará jorrar de nós uma fonte eternamente limpa, inesgotável. A vinda de Cristo é o selo do matrimônio com Ele. Seremos para sempre a noiva dEle. E o que pode ser mais glorioso do que isso? Que prazer desse mundo pode se comparar aos prazeres eternos? Paulo disse: eu vi coisas que não tem como descrever. A igreja de Corinto. Qual o projeto de vida pode superar o projeto de vida eterna? Portanto, irmãos, vivemos
tão loucamente este mundo e perdemos essa expectativa que é um consolo para o nosso coração. A vinda é a nossa redenção. E o mundo, que tanto nos humilha, terá o gosto da ira, enquanto nós teremos o gosto da eternidade. Eles serão surpreendidos, e eles devem ser surpreendidos, nós não. E aí, meu irmão, quais são os seus planos para 2023? Quais são as suas expectativas? Vai continuar do mesmo jeito? Eu mesmo já coloquei algumas coisas na minha lista. Menos celular. Então vocês terão dificuldade de falar comigo a partir desse ano, porque eu vou escantear bastante o celular. Você já olhou no aplicativo quantas horas você consome de redes sociais? Dê uma olhadinha, faça um teste. Veja o tempo que você gasta em TikTok. Veja o tempo que você perde e do lixo que você transforma a sua alma. Reverta isso para expectativas santas. Também coloquei, pela primeira vez, ler a Bíblia no ano todo, que eu ainda não li. Num ano inteiro, não. Pretendo ler 8 livros por mês. Não sei se você vai fazer isso, mas se você colocar seus planos, projetos espirituais, você vai ver como sua vida vai ser vivida debaixo da expectativa, para que você não seja surpreendido. Bom, o mundo, o futuro, ele vai nos surpreender. Seremos surpreendidos por muitas coisas, mas a vinda de Cristo não pode nos surpreender. Não pode. Porque será desagradável para a nossa alma. E o que eu desejo para vocês, irmãos, de coração, que 2023 seja um ano de muito crescimento em graça e em conhecimento. Que seu coração ferva pelas coisas espirituais, pela expectativa da vinda do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado.